Uma família acaba entrando sem querer em uma cidade onde é impossível de sair. Eles encontram várias outras pessoas quando entram nela, e eles também acabam ficando presos lá. No entanto, essa cidade tem um mistério. Toda noite criaturas que se parecem humanos vagam pela cidade, e caso não estiverem protegidos por um talismã na porta, eles entram e devoram todos. Olá, seja bem-vindo ao canal Investigando Séries. Nesse vídeo vamos continuar a parte 2 da série A Origem. A parte 1 eu vou deixar fixado no primeiro comentário no vídeo. Aconselho você assistir ele primeiro e depois voltar aqui. Então pegue uma pipoquinha e vem comigo. No final da parte 1 vimos que Sarah desmaia e tem uma convulsão logo após uma mensagem em seu braço aparecer. Na mensagem dizia que era para ela matar o garoto, no caso, Ethan. Logo em seguida, uma moradora da cidade corre para ir chamar seu irmão Nathan e ele vai correndo até lá. Enquanto isso, Sarah já está acordada e sendo avaliada por Christie no hospital da cidade. Ela diz para Christie que caso seu irmão apareça é para dizer que ela está dormindo. O xerife Boyd Steve chama Christie e questiona ela sobre Sarah, pois primeiro Ethan teve convulsão, agora Sarah teve também. Ele começa a perceber que tem algo estranho nisso. Christie diz que naquele lugar tudo pode ser possível. Afinal, eles estão em uma cidade que não existe no mapa e que é impossível de sair. Nathan chega no hospital, porém o xerife Boyd consegue convencê-lo a vê-la no outro dia. Mas ele percebe que Nathan está estranho, pois provavelmente ele deve saber que Sarah matou o amigo de Jade, assim que eles chegaram na cidade. Durante a noite, Sarah abre uma gaveta e olha várias tesouras e facas nela, lembrando que ela está sendo afetada por uma voz que induz ela a fazer coisas. Ela fica lembrando também da cena que aconteceu mais cedo em seu braço. Enquanto isso, Christie aparece e ela toma um susto. Nesse momento, as duas ficam conversando sobre suas vidas íntimas. Sarah pergunta a Christie como vai o relacionamento dela com Kenny, porém Christie diz que não vai dar em nada, pois fora da cidade ela tem uma outra pessoa. Na verdade, ela era casada com uma outra mulher. Nesse momento, Sarah faz uma pergunta para Christie. Ela diz que se no caso ela tivesse que fazer algo ruim e com isso fizesse com que as pessoas pudessem sair daquele lugar. Christie não entende a pergunta, mas Sarah começa a dizer que alguém fica falando para ela fazer maldade e com isso todo mundo vai poder sair de lá. Christie diz que faria, pois salvaria muitas vidas tirando daquela cidade caso tivesse que fazer alguma maldade. A cena corta para Jim conversando com sua esposa Tabitha. Ele quer desvendar o mistério daquela cidade. Ele risca toda a parede tentando montar um mapa mental para entender como entraram lá e como podem sair dela também. Tabitha diz que ela tem uma pergunta em sua mente, porém ela não prefere saber pois tem medo da resposta. Enquanto isso, Nathan encontra Sarah e ela diz que está tudo bem com ela, mas ele sabe que não, pois ela está continuamente ouvindo vozes em sua cabeça. Enquanto isso, Jade está com um aparelho antigo de rádio que ele pegou na delegacia. Ele fica tentando entender de forma baseada em matemática e física de como eles foram parar ali. Porém, ele é interrompido pela Trudy. Ela começa a dar em cima dele e pergunta também o que está fazendo com aquele rádio na mão. Já na delegacia, o xerife Boyd está olhando para um mapa e bastante pensativo. Ele diz para Kenny assumir a cidade enquanto ele vai visitar sua esposa. Enquanto isso, Jade entra no bar e começa a questionar todo mundo lá dentro de como eles conseguem ficar bebendo, sabendo que estão todos presos ali. Ele até bebe uma vodka feita de batata. E logo depois ele começa a surtar por estar ali, mas acaba sendo acalmado pelo dono do bar da cidade. Jade explica que é formado em engenharia computacional. Ele entende muito de física e fala que vai tirar todos de lá. Ainda se exibe falando que é milionário. O dono do bar diz que se Jade é tão bom em computação, seria bom ele consertar o rádio. Sendo assim, eles conseguiriam falar com alguém. Daria para dizer por familiares deles que eles ainda estão vivos. Já Sarah aparece indo na casa de Ethan fazer uma visita e podemos ver que ela está com uma navalha de médico que provavelmente tentará fazer algo com a criança. Ela começa a conversar com seus pais e Ethan e ele chama para irem até o parquinho e vão somente os dois. Logo depois, Ethan vai até a igreja falar com o padre, mas ele não o acha naquele momento. Sarah tenta levar Ethan para um celeiro, mas Tabitha diz que vai junto. Ela não confia em deixar mais seu pequeno filho sozinho. O xerife chega ao local onde sua esposa falecida está. Ele conversa com ela e diz que tem um plano maluco que pode tirar todos daquele lugar. Ele se sente pronto para tomar decisões difíceis e vai fazer de tudo para poder sair dali.
Nesse momento, Ethan acha o padre e provavelmente ele vai confessar o que Sarah fez no hospital. Ethan está próximo de um celeiro com sua mãe, Sarah. Ela diz que antigamente o padre contou para ela que não existia o talismã. Então as pessoas tinham que se esconder todo dia em buracos ou porão para que os monstros não achassem. Ela convida Tabitha para ver um que fica no celeiro. A desculpa dela é que precisa conhecer onde fica caso ela precise usar. Então as duas vão até lá e Tabitha deixa Ethan sozinho do lado de fora. Nesse momento, Nathan acaba contando toda a verdade para o padre. Ele fica desesperado, pois Sarah pode estar a um fio de fazer o mal para alguém, e no caso, ela está próximo de matar Ethan. Então ele vai correndo para lá. Tabitha entra no celeiro com Sarah. Ela abre uma porta e de repente ela empurra a Tabitha para dentro. Então ela fica trancada. Nathan está atrás de Sarah na lanchonete, mas não acha. O dono do bar diz que viu ela indo para o celeiro com Ethan e Tabitha. Sarah sai do celeiro e se aproxima de Ethan. Ela puxa a navalha com a mão por trás da sua costa. Ele pergunta onde está sua mãe e Sarah diz que ela vai já sair. Nesse momento, Sarah pede para que Ethan se aproxime dela. De repente, ela puxa a navalha para machucar Ethan, mas seu irmão aparece. Ethan consegue chutar a perna dela e sai correndo. Enquanto isso, Tabitha está desesperada tentando sair. Nathan segura Sarah para ela não ir atrás de Ethan, porém a navalha acerta sua garganta sem querer. Nathan começa a sangrar bastante. Ele cai no chão e começa a agonizar. O padre chega e vê a cena em sua frente. Ethan acha sua irmã juntamente com Fátima e Alice. Ele começa a chorar e todos são avisados do que aconteceu. Jim consegue ouvir Tabitha e abre a porta para ela. Enquanto isso, eles saem em desespero atrás de Ethan. Porém, Ethan já está a salvo no colo de Alice e ele devolve para sua mãe. Nesse momento, Christy tenta salvar a vida de Nathan, porém já é tarde demais. O xerife Boyd chega no celeiro também e não acredita o que acabou de ver, mas uma pessoa morrendo na cidade. Jim conversa com o xerife e o padre. Sarah fugiu para a mata e não tem como ir atrás dela, pois está escurecendo. Jim fica totalmente revoltado. Enquanto isso, Tabitha e ele ficam pensativos no que vão fazer, pois ali não é seguro para eles e seus filhos. Tabitha pede uma caneta para escrever no mapa mental que Jim fez na parede. E ela escreve fazendo uma pergunta: se eles sobreviveram ao acidente na estrada. Ou seja, ela acha que eles morreram e ali é algum tipo de purgatório. Christy se acha culpada de ter acontecido, pois ela meio que concordou com as ideias de Sarah em tomar decisões maldosas com as pessoas. Já está anoitecendo e o padre entra para a igreja. Ele abre uma porta e desce uma escada, porém vemos que Sarah está presa lá, e não na floresta como ele tinha dito para Jim. Enquanto isso, Kenny e o xerife estão conversando sobre tudo o que está acontecendo. O xerife Boyd diz que quer ir para a floresta, sendo que agora ele sabe que o talismã funciona praticamente em qualquer lugar fechado. Kenny não gosta da ideia e acha que é muito arriscado ele fazer isso. Já Jim começa a descobrir coisas interessantes que aquele lugar tem. Ele descobre que os fios condutores de energias não tem nada dentro. Além disso, os interruptores estão apenas com um pino. Praticamente ali nada faz sentido. Enquanto isso, ele vai falar mais coisas. Jade aparece e entra e traz vários equipamentos eletrônicos para começarem a buscar respostas. Ele diz que tem uma ideia e que talvez possa dar certo. Jamie e Jade vão para o carro que está na estrada batido. Eles pegam várias peças, porém alguém pegou a bateria e provavelmente eles vão precisar dela. Enquanto isso, Tabitha e seu filho vão na lanchonete, deixar uma caixa no depósito. Enquanto eles estão conversando, ela acha uma pulseira e fica bastante intrigada. É como se ela já conhecesse o objeto de algum lugar. Em seguida, Jim e Jade estão tentando fazer um teste com a rádio para tentar alguma frequência de comunicação. Jim diz que a árvore é muito baixa, porém Jade diz que é para confiar nele, pois ele é praticamente um gênio da computação, enquanto Jimmy é um mero engenheiro de barquinho. Porém Jimmy fica puto e vai embora. Mas Jade pede desculpa e diz que precisa de Jim, porém ele só chamou ele para subir na árvore, pois Jade tem muito medo de altura. O padre começa a conversar com Sarah e diz que mesmo ela tendo feito mal, ela pode se erguer e tentar fazer o bem para as pessoas. E se não fosse o padre naquele momento, provavelmente ela já estaria morta. Em troca disso, ele pede para que Sarah conte tudo o que ela sabe e as vozes que ela ouve se são verdadeiras ou não. Já Tabitha com seu filho Ethan estão na sala de sua casa. Ela fica olhando bastante a pulseira. Enquanto isso, Ethan vê a luz do abajur piscando e ele pergunta da sua mãe por que ela está assim.
Ela tem uma ideia de saber de onde vem a energia, então pega uma ferramenta e começa a empurrar os móveis, e usa o martelo para quebrar a parede. Jimmy está subindo até o alto da árvore com uma antena na mão, enquanto Jade está embaixo pronto para testar a rádio. Só que de repente a árvore começa a sangrar do nada. Jade olha para cima e vê vários corpos pendurados nela. Um cara aparece e atira nele, mas erra. Jade sai correndo desesperado, mas acaba caindo e é pego. Porém, era tudo alucinação, pois Jimmy está na sua frente tentando falar com ele, e Jade fica muito nervoso e assustado. Sarah começa a relatar tudo que as vozes falam para ela. É como se eles quisessem sair daquele local, e que Sarah ajudasse eles. Então com isso ela poderia ir embora também. Enquanto estão conversando, parece que Sarah começa a sentir alguma dor, e diz para o padre que precisa de algum papel e caneta. Ela diz que as vozes querem mostrar alguma coisa para ele. Jamie volta para a árvore sozinho e liga o rádio, com a esperança de que alguém o responda. Jade vai para a lanchonete e começa a chorar, achando que está ficando louco. A mãe de Kenny vai até ele e leva um chá. Jade faz vários desenhos de um símbolo que viu em suas visões. Ela pega seu desenho e vai para o depósito, e Jade vai atrás dela. Ela pega vários livros antigos e folheia tentando mostrar algo para Jade. Nesse momento, ele descobre que alguém no passado já teve essas visões e desenhou também o mesmo símbolo. Sarah começa a desenhar vários mapas em um papel. As vozes pedem para que ela faça algo para que prove para o padre que tudo é real. Então, eles mostram um mapa de um local onde um padre escondeu uma bolsa que ele enterrou assim que ele chegou na cidade. Ele fica sem acreditar, pois o que parece ser é tudo verdade. Jimmy volta para a floresta e chega em sua casa. Ele vê a parede da casa toda quebrada e Ethan está carregando um balde cheio de entulho que está tirando do porão. Tabitha está cavando o chão e Jimmy acha estranho, mas ela explica que os cabos de energia não vêm da rua, apenas do chão, e com isso ela está cavando para ver se acha alguma coisa interessante. Mas Jimmy fica inquieto e pergunta o que está acontecendo. Tabitha faz ele lembrar que no passado deu uma pulseira para ele no hospital, porém Jimmy tinha perdido essa pulseira, e é a mesma pulseira que ela achou na lanchonete. Jimmy não acredita que seja, mas Tabitha tem absoluta certeza que seja a mesma pulseira. Ela mostra um detalhe na pulseira e faz com que Jimmy acredita que aquela pulseira seja dele. Porém, ele diz que não faz sentido algum, mas Tabitha diz que ali nada faz sentido. Jimmy é convencido por Tabitha a ficarem cavando até acharem para onde o fio da casa vai. Enquanto isso, o padre vai até o local onde realmente cavou e escondeu uma bolsa. Ele procura meio que em desespero e acaba achando logo em seguida. Dentro dela, ele acha uma garrafa de bebida e uma blusa cheia de sangue e uma barra de chocolate, que Sarah desenhou igualzinho no papel. E isso significa que as vozes sabem de tudo o que acontece na cidade. Sheriff Boyd está jogando beisebol com Kenny. Ele percebe que sua mão está tremendo mais ainda. Logo mais cedo ele contou para Kenny que provavelmente está com mal de Parkinson e que seu pai já teve essa doença, e isso uma hora ou outra vai afetar completamente. Durante a noite, um morador da casa da colônia anda pela casa e vê que todos estão dormindo. Ele vai para o andar de cima e de repente ele abre a janela. Ele se depara com uma criatura, mas parece que eles já estão acostumados a conversarem. Porém, logo em seguida, a criatura pede para ele abrir a janela e deixar entrar. Mas tudo isso foi premeditado. Mais cedo ele tinha deixado flores do lado de fora, ou seja, provavelmente ele já está tendo contato com a criatura há um bom tempo. No outro dia, o padre está na frente da delegacia esperando o xerife. Ele diz que tem algo importante para falar para ele. E Jimmy planeja criar uma torre para uma antena e conectar a rádio em cima da casa da colônia, mas para isso ele terá que convencer todos de que isso vai funcionar. Já na colônia está rolando maior festa. Até o Ellie está completamente bêbado. Eles estão comemorando a chegada e o aniversário de Fátima. Enquanto isso, o padre começa a contar o que fez quando chegou na cidade. Ele mostra a bolsa e os objetos que tem dentro. Sheriff Boyd começa a questioná-lo. O que significa tudo aquilo? Ele conta que matou um homem antes de entrar na cidade, por ter espancado seu filho até a morte. O padre diz também que está com Sarah no porão. Nesse momento, o xerife aponta a arma para ele, mas o padre diz que Sarah talvez seja a solução para eles saírem da cidade. Já na colônia, o cara doidão continua vendo a criatura pela janela. A criatura se despede dele, porém é uma armadilha, para ver se convence ele a abrir a janela. Logo em seguida, o homem é convencido a abrir a janela, enquanto no andar de baixo está rolando a maior festa. Alice tenta meter um soco no careca que está falando maior besteira para uma moça,
mas Donna chega e aparta a briga. Ele então fica chateado e diz que vai subir para se deitar um pouco. Porém, enquanto isso, o cara doidão resolve abrir a janela para a criatura. Ao fechar a janela, a criatura não lhe ataca e fala que é somente eles dois. Ela pega o seu rosto e pede para que ele a beije. Porém, nesse momento, ela arranha sua costa com suas unhas enormes e arranca sua língua. Logo em seguida, ela começa a se transformar em algo bizarro e vai em sua direção. Já o padre sugere que o xerife os leve junto para a floresta, para que possa usar Sarah a favor deles e descobrir como sair daquele lugar. Mas Boyd fica pensativo e não sabe o que fazer, pois o padre contou que Sarah consegue dizer coisas que já aconteceram. Jim e Tabitha já conseguiram cavar um buraco enorme. No entanto, nem sequer chegaram perto de alguma pista de onde a fiação da casa venha. Já voltando para a colônia, podemos ver que o cara doidão se deu mal, pois foi devorado pela criatura no banheiro. Ela até começa a se limpar de sangue, e logo em seguida abre a janela da casa para entrar mais criaturas. São dezenas de criaturas indo em direção à janela. Enquanto isso, Julie pede para entrar no quarto de Victor, pois ela está com vergonha de Fátima, pois pediu para Fátima lhe beijar. Ela percebe que Victor está arrumando suas coisas e pergunta por qual motivo ele cavou as covas do lado de fora. Julie faz várias perguntas para Victor, mas ele diz que não quer conversar naquele momento. Já Jade está um dia inteiro olhando para aquele símbolo e tentando desvendar o mistério dele. No caderno que ele está fazendo desenho, ele acha uma página grudada. Ele rasga e encontra uma foto antiga onde parece Victor no fundo dela. Já na colônia, Trudy acaba entrando no quarto com as criaturas e se depara com 3 delas. Ela fica bastante assustada e sem reação, e em seguida é devorada por eles. Já no andar de baixo, ninguém percebe que as criaturas estão dentro da casa, mas o sangue dos que acabaram de morrer começa a pingar de cima. Então uma das criaturas aparece olhando para eles. Eles começam a gritar e entrar em pânico. Fátima começa a procurar Alice pela casa, mas para onde ela vai já tem várias criaturas lhe seguindo. Julie ouve as pessoas gritando do lado de fora e entra em desespero também. Ela não sabe o que está acontecendo. Já Victor diz que está acontecendo e ele já estava prevendo que a matança iria acontecer. Ele põe uma corda na janela para fugir da casa, junto com Julie. Enquanto eles estão descendo da janela, dá para ver as pessoas correndo desesperadas para uma van. Victor vê um garotinho de branco e diz que eles têm que ir para as árvores. Mas Julie fica com medo, pois as criaturas podem pegá-los. Mas Victor diz que é para ela confiar nele. Alice, como estava bem bêbado e estava dormindo no quarto, ele fica preso na casa com as criaturas. Ele entra no quarto e vê o corpo de Trudy caído no chão, mas ele acha que é de Fátima, pois ela está vestida com o casaco dela. Mas logo em seguida, ele percebe que não era ela. Uma criatura se aproxima dele, então Alice tem que pular da janela para tentar fugir e cai no chão com bastante força. Fátima consegue achá-lo, mas ele não consegue correr e nem andar direito. As criaturas estão logo atrás deles. Ela tem uma ideia de usar o talismã e se trancar em 2 portas que tem no início da casa. Porém, ela não sabia que iria funcionar ou não. Victor e Julie estão na floresta e ele força ela a entrar em uma árvore, que são mágicas, que teletransportam qualquer objeto para algum lugar. Julie entra e acaba parando no calabouço que tem na cidade, e é o mesmo que Jade já tinha entrado anteriormente. Enquanto isso, o padre e o xerife estão conversando. A van com Donna chega com as pessoas que estão conseguindo fugir da colônia. Elas entram, porém, enquanto o padre está quase para entrar, é atacado por uma das criaturas, mas o xerife consegue puxá-lo para dentro da delegacia. Porém, o padre começa a perder muito sangue e acaba morrendo. Já pela manhã, Ken e o xerife estão realocando as pessoas da colônia e contando quantas pessoas morreram pela noite. O xerife Boyd está muito impaciente com a Sarah, com tudo que também o padre contou antes de morrer. Então ele decide ir até ela e chama para dar uma volta na floresta, para que ela possa esclarecer tudo o que está acontecendo. Sarah pergunta onde está o padre, e o xerife diz que ele morreu tentando ajudar as pessoas a fugir das criaturas durante a noite. Jade está ainda muito pensativo sobre os símbolos e a foto do Victor antiga enquanto ele era criança. Ele pergunta das pessoas da colônia se viram o Victor, e eles falam que ele tinha corrido para a mata junto com Julie durante a noite, e que nesse momento ela está tentando explicar para os seus pais de como ela conseguiu fugir da casa. Ela fica assustada num momento porque ela lembra que entrou numa árvore e saiu em outro lugar. Victor disse para ela que estava começando novamente, mas ela não conseguiu entender. Porém, nesse momento, Ethan diz que é verdade,
pois enquanto estava com ele na floresta, Victor lhe explicou que as árvores são encantadas e que levam para qualquer lugar caso entrem nelas. Julie começa a surtar por não entender o que está acontecendo, e para completar, Ethan diz que eles estão cavando um buraco dentro da casa, e nada que fique pior ainda, Jade entra na casa e fala que quer achar Victor, pois ele sabe de tudo. Ele diz para Jimmy que encontrou uma prova que pode resolver tudo, mas Jimmy diz que até agora ele não mostrou nada. Porém, o rádio funcionou e pode ser uma solução. Já no hospital há várias pessoas machucadas. Ellie está se recuperando, pois pulou de uma janela bem alta para poder se salvar. Eles decidem ir até a colônia pedir ajuda de Donna. Jimmy explica que eles conseguiram captar ondas estáticas na rádio e que isso é um sinal de que se colocarem a antena o mais alto possível, talvez consigam comunicação. Então eles querem construir uma antena em cima da casa, sendo lá o ponto mais alto de onde estão. Donna diz que não tem problema, pois a casa tem que ter alguma utilidade agora. Enquanto isso, o xerife deixa Sarah em uma cabana velha e diz que se ela tentar fugir, vai matá-la. Já de volta na delegacia, o xerife diz que não vai mais atrás de uma saída para Kenny. Ele fica muito chateado, pois sabe que uma hora ou outra todos vão morrer ali. Enquanto isso, Donna entra na delegacia e ouve tudo que Kenny diz para ele. Agora o xerife tem que explicar por qual motivo ele queria ir embora da cidade. A série volta para o passado e mostra como o xerife Boyd Stevens descobriu os talismãs. Certo dia, ele estava atrás de suprimentos na mata, porém ele acaba se perdendo e começa a escurecer. Como as criaturas só aparecem à noite, ele começa a ficar desesperado e acaba caindo numa caverna. Ele percebe que as criaturas não o atacam e recuam. Ao se virar, consegue enxergar várias pedras com desenhos nelas. E naquele dia, ele acha os talismãs. Boyd vai até o hospital para se despedir de seu filho, pois não sabe se pode retornar ou não da floresta. Ellis é magoado com seu pai, pelo tempo que eles estão na cidade. O xerife Boyd tomou várias decisões que fizeram seu filho se distanciar dele. A cena volta para o passado novamente, e mostra o que realmente aconteceu com Boyd e sua esposa. Certo dia ela surta e começa a atirar em todos os moradores da cidade. Enquanto isso, Boyd estava voltando da floresta com os talismãs. Ela mira em direção a Donna e está prestes a atirar nela. Porém, o xerife Boyd diz que encontrou uma coisa, mas ela está totalmente surtada e não ouve. No entanto, Ellis aparece chamando sua mãe e ela vira para atirar nele. Boyd não tem escolha a não ser atirar nela, e por essa razão, Ellie nunca mais quis aceitar ter um relacionamento com seu pai, achando que tudo foi culpa dele. Já voltando para o presente, Ellis, mesmo machucado, vai atrás do seu pai. O xerife pergunta o que ele está fazendo ali. Ele começa a pedir desculpa de seu pai. Caso não fosse ele achar o talismã naquele dia, todos poderiam estar mortos agora. Mesmo sua mãe morrendo, tinha que acontecer. Só que nesse momento, Sarah sai da cabana e Ellis fica muito nervoso, pois sabe que ela pode ser perigosa. Boyd pede para Ellis confiar nele e não contar para ninguém que ela está lá com ele na cabana. Enquanto isso, Jamie reúne os moradores junto com Kenny e Donna. Ele diz a todos que precisa de ajuda para os moradores construir uma antena e assim eles terem como se comunicar com alguém. Todos começam a ajudar. E já na floresta, Xerife e Sarah vão ter um longo caminho para achar uma saída. Então, essa foi a parte 2 da série A Origem. Se você quer a continuação, deixa um like e um comentário. Esse vídeo vai ficando por aqui e até a próxima.